Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais uma aula, certo? Não podemos realizá-la ao vivo, então vamos deixando o link para você, né, no regime especial acadêmico no RAI, regime acadêmico extraordinário, aliás, no RAI 2020.3. Vou deixando para vocês o link no controle acadêmico e vocês vão acompanhar esta penúltima aula. Então, nesta penúltima aula falaremos sobre contratos, certo? Na aula passada finalizamos licitações, agora a parte final com contratos, tá certo? Então, nossa última aula será semana que vem, abordando o serviço público, né? Servidores públicos, modalidades de servidores públicos, enfim. Bom, é importante informar que até segunda-feira eu vou estar mandando para vocês, vou mandar para vocês o link do nosso questionário para finalizar a segunda nota, tá certo? E vou marcar a data para a terceira nota, tá certo? E a reposição dessa e a prova final em dezembro, tá certo? E a gente finaliza esta disciplina e deste regime acadêmico extraordinário. E caminhamos para 2020.1, tá ok? Então vamos começar? Bom, pessoal, vamos falar sobre contratos, que é a finalidade da licitação. Claro que a finalidade maior da licitação, estou projetando na tela, contratos administrativos, não é? Claro que a finalidade maior da licitação é fazer a melhor compra, melhor aquisição de serviços ou de bens para o cumprimento do interesse público. Essa é a finalidade maior de toda licitação. Mas em termos formais, em termos de formalidade, a peça final da licitação é o contrato, não é? Eu acho que todos vocês já ouviram falar de contrato, não é? Nós, na nossa vida privada, individual, né, ou mesmo coletiva, né, com as associações, organizações sociais, organizações não governamentais, nós podemos visualizar a relação contratual entre nós e empresas e nós, tá certo? Então, há uma relação contratual explícita ou implícita. Na maioria das vezes explícita, não é? Se nós temos um cartão de crédito, se nós compramos um veículo, fazemos compras no supermercado, essas relações de consumo comuns no dia a dia são relações contratuais, de natureza contratual, certo? A relação que nós temos com nossa empresa de telefonia, com o plano de saúde, certo? A relação que nós temos com a própria universidade é uma relação contratual. Então, na administração pública não poderia ser diferente. Também há uma relação eminentemente contratual quando se fala, se aborda o tema das licitações, tá certo? Portanto, o edital, como eu falava para vocês nas aulas passadas, nas aulas precedentes, o edital é a grande lei de licitações, né? Você tem a lei de licitações, a 8666 de 93, e você tem o edital, que é obrigatório conforme dispositivos legais. O edital deve ser seguido à risca, deve vir com cláusulas legítimas ou legitimadas com base na lei, tá certo? E o que for questionado vai ser verificado e pode ser anulado ou tornar nulo o edital, tá ok? Agora, o contrato é o resultado quando bem sucedida a licitação. E aí vai se realizar o contrato para a aquisição do bem ou para o fornecimento do serviço. Uma vez divulgado o resultado da licitação e encerrado o procedimento licitatório, surge para a administração a faculdade de convocar o vencedor para firmar o contrato ou instrumento equivalente. Notem bem esta palavra faculdade.
significa que não é obrigatório, tá certo? Não é obrigatório porque, acima de tudo, está o interesse público. Nós veremos que é possível que a administração diga, não vou contratar. As condições mudaram, as circunstâncias mudaram, né? O governo fez restrições a isso ou aquilo, tudo em função do interesse público e também colocados de forma motivada. Como eu falava para vocês no início da nossa disciplina, o princípio da motivação vai acompanhar todos os atos administrativos. A realização ou não de determinada ação na administração pública precisa sim ser motivada e colocada de forma expressa no papel, ok? Portanto, os contratos administrativos estão subordinados inicialmente à própria Lei de Licitações, a 8666 de 93. Isso é óbvio, claro e aplicável a todos os casos. Também o contrato está subordinado às cláusulas definidas no edital. Portanto, quando eu falei para vocês, olha, tem a lei, primeiro de tudo tem a Constituição Federal. É preciso a gente fazer uma interpretação conforme a Constituição. A Constituição coloca sobre a União Federal a prerrogativa de legislar sobre licitações, sobre compras públicas. A União legislou, no caso, o Congresso Nacional, e aí nós temos a Lei 8666, que produz e que, na verdade, estabelece os paradigmas, né, as limitantes, as balizas, os balizamentos para o contrato, aliás, para o edital, e o edital vai estabelecer o balizamento para o contrato. A lei estabelece o balizamento para o edital estabelece o balizamento para o contrato, tudo de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Então, deve estar de acordo com a lei de licitação, com as cláusulas definidas no edital, aos preceitos de direito público. Então, todo ordenamento de direito público, e aí tendo no seu centro a Constituição Federal, deve ser respeitado, tá certo? Deve ser respeitado. Então, o edital deve ter essa observância inelutável e irrevogável em face do ordenamento de direito público, tendo em seu centro a Constituição Federal. Então, deve estar também subordinado supletivamente aos princípios da teoria geral dos contratos e às disposições de direito privado. Por quê? Porque supletivamente, porque de forma prioritária, o contrato estabelecido pelo Estado, pelo poder público, é um contrato que está distrito ao direito público, que vocês viram na disciplina de instituições do direito público e privado. Aquela divisão entre direito público e privado. Então, o contrato público está ligado ao direito público, porém, supletivamente, nós vamos nos socorrer de algumas regras do direito privado. Então, que estabelece com primazia, certo, o regramento sobre contratos. Por que eu falo com primazia? Porque essa relação contratual se dá em maior quantidade nas nossas relações privadas, tá certo? Então, cláusulas necessárias que não podem faltar nos contratos, né, são aquelas em que todo contrato administrativo as possui, né? Então, portanto, são chamadas de cláusulas essenciais ou necessárias que fixam o objeto da avença. A avença é justamente essa relação contratual entre o Estado e o fornecedor do bem ou do serviço e estabelecem as condições para a sua execução, complementam e esclarecem a vontade das partes. Então fica muito claro no contrato, nas cláusulas contratuais, e o contrato é formado por cláusulas. Essas cláusulas vão expressar claramente a vontade das partes. Quem são as partes? O Estado e o fornecedor de bem ou de serviços, certo? A Lei 8.666 relaciona exemplificativamente 13 cláusulas consideradas necessárias. Então, a primeira cláusula, o primeiro item, e que não pode ser dispensado, é indispensável, cuja ausência pode conduzir à nulidade do contrato, é o objeto do contrato. O que é que significa essa cláusula do objeto do contrato? Significa do que se trata esse contrato. Que tipo de serviço ele está adquirindo, né? Que tipo de bem se está adquirindo?
do que se tratou o processo de licitação, qual foi a finalidade que se traduziu, certo, na escrita do contrato. 2. O regime de execução ou forma de fornecimento, artigo 6º, né? Terceiro, preço, condições de pagamento e de reajuste. Quarto, prazos contratuais. Sétimo, direitos e responsabilidades das partes, penalidades e multas. Então, primeiro, o objeto de contrato. Segundo, o regime de execução ou forma de fornecimento, no artigo 6º. Né? Inciso terceiro, preço, condições de pagamento e de reajuste. Quarto, prazos contratuais, direitos e responsabilidade das partes, penalidades e multas. São essas cláusulas essenciais, necessárias, que a falta não é permitida, a sua ausência não é permitida, sua ausência pode levar o contrato à nulidade. Né? E ainda nós temos especificação dos recursos orçamentários, tem previsão orçamentária e nós vimos que é obrigatório ter previsão orçamentária para poder realizar a licitação, as garantias, os casos de rescisão, os direitos da administração em casos de rescisão, ok? Importação de bens, moeda em que se realizará a operação em si e a taxa para a conversão para a moeda estrangeira, qual foi a taxa utilizada, vinculação ao ato convocatório, legislação aplicável em casos omissos, requisitos e exigências da habilitação, para você se habilitar a ser contratante nessa relação contratual, tá certo? Portanto, essas são cláusulas fundamentais para a existência da avença, a existência da relação contratual entre o poder público e os entes entes privados que vão fornecer produtos ou serviços que foram objeto da licitação. Portanto, tem que ter o objeto do contrato, tem que ter o regime de execução, o preço que foi contratado, as condições de pagamento, o reajuste, se houver reajuste, os reajustes previstos, prazos contratuais, direitos e responsabilidade das partes, especificação dos recursos orçamentários, de onde vai ser retirado o dinheiro para pagamento daquele contrato, as garantias, casos de rescisão, direitos da administração. No caso de importação de bens, a moeda, a taxa que foi utilizada para fazer a conversão de moeda, vinculação a ato convocatório, ou seja, o edital é a lei que vai vincular especificamente o contrato, tá certo? O contrato vai ter que estar ligado a este edital e também ao ordenamento de direito público, tá certo? Ordenamento jurídico de direito público. Legislação aplicável em casos omissos e requisitos e exigências de habilitação. Em relação à garantia, é uma das faculdades que a administração pública servindo para assegurar, né, o cumprimento de seu contrato, cabendo ao contratado optar por uma das modalidades de garantia. Então, a administração pública, como está buscando o interesse público, ela tem que se cercar de garantias, ela precisa se cercar de garantias. Agora, também é uma faculdade da administração pública, que serve para assegurar o cumprimento do contrato. Algumas das modalidades são essas: caução, o seguro-garantia, a fiança bancária. Caução, garantia em dinheiro ou em títulos da dívida pública. Seguro-garantia é uma pólice de seguro. E fiança bancária, o banco é solidário para o contrato até o limite da responsabilidade da fiança. Portanto, uma garantia diz, olha, como se você fosse contrair um empréstimo em qualquer financeiro, em qualquer banco. Então, o banco vai pedir algo em garantia. O que é que você tem para garantir? Vai financiar o veículo, por exemplo, eu preciso comprar um veículo, vou financiar, eu vou dar o próprio veículo em garantia. Vou financiar um imóvel, já tenho um imóvel, eu vou dar esse imóvel como garantia. Tá certo? O próprio imóvel vai ficar como garantia. Vou financiar um imóvel, não tenho casa própria, o imóvel fica como garantia. Que caso você não quite a dívida, o imóvel vai ficar para a empresa que emprestou o dinheiro, o banco que emprestou o dinheiro. Entendem como é essa garantia? É uma garantia concreta, caso você não honre com as cláusulas contratuais. A caução, o seguro-fiança e a fiança bancária. Então, a lei limita o valor da garantia, que não poderá exceder 5% ou 10%, conforme o caso do valor do contrato, e será liberada ou restituída após a execução do contrato e quando em dinheiro atualizada monetariamente. Retém-se aquele valor, retém-se aquela garantia e depois libera-se essa garantia
ao final do contrato, ao término de cumprimento. Cumpriu-se o contrato, não há mais que se estabelecer nenhum tipo de garantia. A garantia pode ser liberada. Tá, ok? A garantia é realizada justamente para assegurar que o serviço, que o fornecimento do bem vai ser realizado, o contrato vai ser cumprido na prática. Tá certo? Agora, da mesma forma que você tem cláusulas necessárias, obrigatórias, você também tem cláusulas implícitas, que também constam em todo o contrato administrativo, mesmo que não estejam descritas no instrumento contratual, por serem próprias da natureza do ajuste público. Então, tem cláusulas que não precisam estar lá, escritas expressamente, tá certo? A administração tem a prerrogativa de alteração unilateral do contrato. Pode alterar unilateralmente limites, o interesse público, direitos do contratado. Então, o que vai limitar, o que vai balizar essa possibilidade de alteração unilateral do contrato é justamente o interesse público e os direitos do contratado. Certo? Tem que observar se não houve excesso em face dos direitos do contratado e se não houve observância do interesse público, ou se houve observância do interesse público, que essa é a meta. Não é a vontade do governante, não é a vontade do governante, na verdade, a vontade coletiva, o interesse público. Rescisão unilateral pela administradora do contrato, rescisão unilateral pela administradora do contrato, fiscalização da execução do contrato, isso é implícito, não está dito em lugar nenhum no contrato, não precisa estar, pode até estar, mas se não estiver, também está incluído no contrato a possibilidade de quem está contratando fiscalizar a realização do contrato, a execução do contrato. A aplicação das sanções, artigo 77 seguintes, claro, se você não cumpre, tem sanções. Isso está implícito, não precisa estar no contrato, embora que na maioria dos contratos venha isso já sendo alertado, tá certo? Mas não precisa, não há necessidade de forma alguma, ok? Ocupação cautelar de instalações, artigo 80, inciso 2, serviços essenciais, tá certo? Eu vou precisar ocupar as instalações numa construção, certo? De forma urgente, eu não preciso colocar isso explicitamente no contrato. Agora, a formalização do contrato administrativo, primeiro passa pelo termo de contrato registrado, que é obrigatório no caso de concorrência e tomada de preço, dispensa e inexigibilidade, cujo valor corresponde às modalidades citadas, em livro próprio, no processo da respectiva licitação ou da dispensa, em escritura pública de imóveis, artigos 60 e 62. Okay? Importante dizer o seguinte, que hoje, no mundo totalmente interconectado, virtualizado, você tem plataformas, você tem sistemas que são utilizados para a realização desse termo de contrato registrado, certo? Que é obrigatório no caso de concorrência e tomada de preço, dispensa e inexigibilidade, cujo valor corresponde às modalidades citadas. No livro próprio, né, não se usa mais praticamente isso no processo da respectiva licitação ou da dispensa e em escritura pública que ainda existe nos cartórios em geral. Tá, ok? O instrumento contratual, né, outros documentos hábeis podem ser contratos resultantes das demais modalidades de licitação, convite, por exemplo, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Aí são formas de contrato também, certo? São modalidades contratuais. Aí são outros documentos hábeis que podem ser comparados com os contratos. São contratos resultantes das demais modalidades de licitação. O convite, por exemplo, carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução do serviço, no artigo 62 da Lei de Licitação. Agora, também nós temos o contrato verbal. Regra geral, é nulo e de nenhum efeito. Exceção, pequenas compras de pronto pagamento, não superiores a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, A, feitas em regime de adiantamento, hoje em torno de R$ 4.000, certo? Basicamente, isso é letra morta, porque tudo na administração pública é por escrito, seja em âmbito virtual ou em âmbito ainda real, presencial, certo? Então, não é aceitável hoje pelos órgãos de controle interno e externo que haja um contrato verbal na seara pública, tá ok? Dispensa ou substituição do termo de contrato.
Nos casos de compra, qualquer valor é entregue imediata e integral dos bens adquiridos, os quais não resultem em obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Eu vou comprar um produto e vou entregar, certo? Tal. Não preciso registrar em lugar nenhum. Isso não significa dizer que não necessita contrato. O que está se falando aí é o registro do contrato, tá certo? Justamente, é o registro do contrato, a dispensa ou substituição do termo de contrato. Nos casos de compra, qualquer valor com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Nos casos de dispensa e inexigibilidade a contrato, a decisão deve atender aos termos do ato que autorizou a dispensa ou sua inexigibilidade à respectiva proposta. Por quê? Porque nós temos o edital. O edital vai prever isso. Em regra, se tem sim contrato, certo? Porque o contrato ele vai existir a partir do momento que você tem um processo administrativo de aquisição de bens ou de serviços, independente se houve a licitação ou se houve dispensa ou inexigibilidade. Nós vimos que tanto a dispensa como a inexigibilidade exigem sim um processo administrativo, fazem parte desse universo dos atos administrativos que todos dependem de um processo administrativo, onde tudo esteja catalogado cronologicamente e todos os passos do gestor público estão lá detalhados. Isso precisa estar claro. Então, não há como dispensar o contrato há essa possibilidade na entrega rápida. Não, aliás, a decisão deve atender aos termos do ato que autorizou a dispensa ou sua inexigibilidade à respectiva proposta. Certo? O edital vai dizer, é dispensável o contrato? Não. Eu não faria um edital dessa forma, porque a própria lei estabelece a necessidade de um contrato. Né? Assinatura do contrato. O edital deve estabelecer o prazo para a assinatura do contrato, que pode ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte, desde que justificado o motivo e aceito pela administração. Também deve ocorrer antes de expirado o prazo estabelecido no edital. Portanto, pessoal, a assinatura do contrato vai estar subordinado, o prazo dessa assinatura, ao que está dito no edital, que está estabelecido no edital. Certo? O edital deve estabelecer o prazo para a assinatura do contrato e também a sua prorrogação, se for o caso. Assinatura do contrato. Se o licitante vencedor não assinar o termo de contrato, ou não aceitar, ou retirar o instrumento no prazo, certo? É facultada à administração convocar os licitantes remanescentes, segundo lugar, né? Se não quiser, terceiro lugar em diante. Revogar a licitação, né? Conforme o artigo 64, parágrafo 2º, se passar mais de 60 dias da data de entrega da proposta, sem convocação para a contratação, o licitante fica liberado do compromisso. Então, o licitante não tem compromisso mais de estabelecer contrato com aquela entidade pública, porque se passaram 60 dias da data da entrega da proposta. Publicidade, né? Como princípio geral da administração pública, ela é decorrência direta do princípio constitucional, devendo ser observado no processo licitatório do contrato administrativo como regra, certo? Como regra inegociável, tá certo? Publicação do contrato é necessário e é condição da eficácia do contrato para a produção de seus efeitos jurídicos. Se não houver publicação desse contrato, não teremos, ou do seu extrato, né, não teremos eficácia, certo, jurídica desse documento. É condição de eficácia. O instrumento contratual somente produzirá efeitos, via de regra, após publicação na imprensa oficial. Não é necessária a publicação integral, bastante divulgar sua notícia resumida na imprensa oficial, o chamado extrato, com os nomes das partes, o objeto e o valor do ajuste. O prazo para publicação é de até 20 dias, contados do 5º dia útil do mês seguinte ao da data da assinatura. Assinou hoje, 5º dia útil do próximo mês, certo? Aí contam-se 20 dias. Artigo 61, parágrafo único da Lei de Licitação. A possibilidade de acesso ao contrato. Veja bem, partimos do pressuposto de que esse documento ele é público. Ele é público. Ele não tramita em segredo administrativo ou de justiça. Então, a administração não pode se recusar a fornecer informações e cópias aos procedimentos licitatórios. Artigo 63. Está distrito aí a Lei de Acesso à Informação. Qualquer um de nós podemos solicitar certo acesso
a esses contratos. Importante que o cidadão tenha conhecimento desses seus direitos. E até mesmo posso falar em dever, porque é nosso dever fiscalizar também. Nós até abrimos mão desse dever, certo? Mas não deveríamos abrir mão desse dever. E deveríamos fiscalizar. Eu entendo que numa cidade pequena é difícil, é complicado, né? As pessoas começam a lhe marcar e lhe perseguir, porque você está tendo uma atitude mais vigilante em relação ao gestor público, mas é muito importante formar comissões, formar grupos de cidadãos que possam acompanhar, certo, o desenrolar de uma gestão pública. E isso vem acontecendo em várias partes do país. Grupos de cidadãos independentes, pessoas comuns, se juntam para acompanhar, por exemplo, o poder legislativo de uma cidade, o poder executivo, até mesmo o poder judiciário, pedir informações conforme a lei de acesso à informação, enfim. Prazos contratuais, eles são extintivos do ajuste, certo? Condicionam as etapas de execução, há uma possibilidade de prorrogação quando prevista, sua inobservância pode induzir a inadimplência ou mesmo a inexecução do contrato. Primeiro, os prazos contratuais eles são extintivos do ajuste. Passou o prazo, acabou. Né? Condiciona as etapas da execução. Então, para que haja execução, eu tenho que cumprir aqueles prazos. Pode ser prorrogável? Pode, caso haja efetiva previsão. Se houver previsão, tudo bem. Sua inobservância pode conduzir à inadimplência. Você não observou, então não vai haver o cumprimento daquela obrigação, ou mesmo a inexecução contratual. Devem ser diferenciados no que diz respeito à sua duração e à sua vigência. Aí vai mudar a sua duração e a sua vigência. Em relação à duração, é o limite de tempo estabelecido em contrato para a entrega da obra, do serviço ou da compra, que, se não cumprido, torna o contrato inadimplente. Eu tenho a obrigação de entregar, eu tenho a obrigação de finalizar aquilo que me foi estipulado e não o faço, certo? Há uma situação de inadimplência aí configurada e tem suas responsabilizações, suas penalizações. Em relação à vigência, é o período em que o contrato tem validade. Durante aquele período, tem início com a formalização do contrato, data, assinatura e publicação, salvo se outra posterior estiver contemplada. Portanto, é o período em que o contrato tem validade. Aquele período depois da assinatura, publicação do contrato, pronto, começa a vigência do contrato. Em relação ao prazo de validade do contrato, a regra é vigência no ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, durante o ano. Agora, é vedado contrato sem prazo determinado. Eu não posso ter um contrato que não tem estabelecido prazo. Isso é proibido. Tem que existir o prazo sim, tá certo? Agora, há exceções, né, em relação ao prazo de validade do contrato. Primeiro, em relação a projetos contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual 4 anos. Está contemplado no plano plurianual. Então, o prazo está no próprio plano plurianual. Serviços, forma contínua, 60 meses mais 12 meses. Você tem 5 anos mais 12. Artigo 57, inciso segundo, combinado com o parágrafo 4º. Aluguel de equipamentos e programas de informática, 48 meses. Artigo 56, inciso 4. Então, 4 anos aí de vigência, certo? Em relação à prorrogação, é possível. É possível. Possível tem que ser verificado com lupa. Os órgãos de controle, quando tem uma prorrogação, eles visualizam, analisam essa prorrogação. Qual foi a motivação dessa prorrogação? Porque isso pode encarecer a obra, isso pode significar maior dispêndio financeiro, certo, do poder público. É o prolongamento da vigência do contrato, além do prazo inicial no mesmo contrato e nas mesmas condições anteriores. Essa extensão de vigência é admitida sem licitação. Aí está o busilis da questão, porque eu posso prorrogar sem licitação. Isso tem que ser investigado, desde que previsto expressamente no edital e no instrumento original. Então, o edital tem que estar muito claro, o contrato tem que vir com esse dispositivo também de prorrogação.
Isso não significa que isso não está passível de fiscalização. Claro que está passível de fiscalização e deve ser fiscalizado com lupa, é perigoso, né? Então, a prorrogação é o prolongamento da vigência do contrato além do prazo inicial no mesmo contrato e nas mesmas condições anteriores. Essa extensão de vigência é admitida sem licitação, desde que prevista expressamente no edital e no instrumento original. Agora, há condicionantes, há condições para a prorrogação. Alterações das condições contratuais pela administração, né? Alteração do projeto ou especificações, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, aumento das quantidades nos limites da lei, caso fortuito ou força maior, ato ou fato de terceiro, inadimplemento da administração. Esses são condicionantes da prorrogação, são possibilidades que ensejam a prorrogação, tá ok? Então, a nulidade significam as consequências que tornam sem validade aquele contrato, impedem os efeitos jurídicos que ele deveria produzir, além de desconstituírem os já produzidos. Tornam sem efeitos, certo? Sem efeitos sem efeitos jurídicos aqueles que deveria produzir, aqueles que deveriam ser produzidos, além de desconstituírem os já produzidos. Vícios. Os vícios podem estar na licitação e podem estar na própria contratação, na licitação ou na própria contratação. Espécies de vícios no contrato: hipótese de anulabilidade da contratada e hipótese de nulidade, que está lá no artigo 59. Agora, a nulidade se trata de invalidação do contrato, né? Tem relação com o princípio do prejuízo. Na ausência de prejuízo ao interesse público, não ocorre a invalidação. Não tem prejuízo nenhum, não precisa ser invalidado. Portanto, há uma possibilidade também de responsabilidade civil do Estado, onde a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até aquela data e por outros prejuízos comprovados, desde que tenha sido comprovada a sua boa-fé. Enriquecimento sem causa, administração e responsabilidade de quem deu causa. Artigo 59, parágrafo único. Tem que observar que a administração pública ela não fica isenta de responsabilidade. Vai ser verificado isso e pode ser alegado isso pela parte que alega, que argumenta o prejuízo, tá certo? A alteração contratual pode existir unilateralmente pela administração, ou seja, só pela administração. Alteração do projeto, de suas especificações, pode. Em relação às modificações quantitativas, até 25% do quantitativo, pode sim. Ao particular, restará, se for o caso, eventual indenização pelos danos que vier a suportar. Mesma regra da responsabilidade civil do Estado, certo? Aí vai depender da situação em concreto, se realmente causou dano à parte que foi contratada. Então, poderá haver alteração contratual em relação ao projeto ou suas especificações em relação à modificação de quantidades até 25%. E os possíveis danos podem ser indenizados, tá ok? Essa alteração poderá ser consensual, né? Havendo substituição da garantia, substituição do regime de execução ou modo de fornecimento, alteração das condições de pagamento e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Esse último ponto é bastante polêmico, porque é aquela empresa que começou, que deu menor lance ali na licitação, disse que terminava a obra e não consegue terminar porque ela foi realista, ela jogou ali para ganhar a licitação e lá na frente ela pede uma recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Agora, pode existir essa alteração? Pode, desde que seja consensual. Tá certo? Pode existir a substituição da garantia, a substituição do regime de execução ou modo de fornecimento, a alteração das condições de pagamento, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Agora, em relação ao equilíbrio contratual, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos somente poderão ser alteradas com a anuência do contratado. No caso da alteração unilateral do contrato para adequação às finalidades do interesse público, é garantida ao contratado a revisão do equilíbrio econômico-financeiro. Não é bem assim, olha, eu vou lá, eu quero dessa forma e pronto. Não. Tem o direito do contratado também de contestar essa mudança. Em relação a reajuste, é a majoração dos valores unitários ou de parte do valor global contratado para compensar a inflação,
e atender às elevações do mercado, decorrentes da desvalorização da moeda ou do aumento geral de custos no período da execução. Hoje, por exemplo, está muito inconveniente e inapropriado você contratar em moeda estrangeira, não é? Por causa da variação do câmbio, o câmbio muito alto, então não está compensando. Melhor para os fornecedores nacionais. Não é? Agora, quando é aquela coisa, aquele bem que só existe em determinado fornecedor que está fora do país, como por exemplo alguns equipamentos para pesquisa, né, aquisições realizadas pelo CNPq, por exemplo, né, pela própria CAPES, por organismos, fundações de pesquisa, aí a coisa já é diferente. Portanto, esse reajuste é a majoração dos valores unitários ou de parte do valor global contratado para compensar a inflação e atender às elevações do mercado decorrentes da desvalorização da moeda ou do aumento geral de custos no período da execução. Como se trata de exceção, há que ser expressamente previsto pelas partes e delimitados nos seus índices correcionais no instrumento inicial do contrato. Isso tem que ficar claro no contrato. Essas possibilidades precisam estar no contrato. Fica mais seguro, fica mais claro, mais transparente. A Lei 10.192 de 2001, que dispõe sobre as medidas complementares ao Plano Real, estabelece que nos contratos com prazo de duração igual ou superior a um ano é admitida a possibilidade de reajuste por índices de preços gerais setoriais ou por índices que reflitam o custo dos insumos utilizados nos contratos, e que a periodicidade de reajustamento não pode ser inferior a um ano. Tem que se passar pelo menos um ano para você aí ajustar esse reajuste, né? Combinar esse reajuste. Essa mesma lei, no artigo 3º, parágrafo único, dispõe que a periodicidade de um ano a que se refere a lei será contada a partir da data da proposta ou do orçamento a que esta se referir. Aí, um ano dessa proposta a um ano para frente em relação a esse orçamento. Então, é uma conduta contratual autorizada por lei, facultada às partes adotá-lo ou não. Eu posso adotar no contrato ou não. Geralmente se adota porque os preços aumentam e as empresas não vão aceitar um contrato que não tenha previsão de reajuste, segundo as conveniências da administração em cada contrato que for firmado. Não é uma imposição legal, mas sim uma faculdade concedida à administração. Pode existir previsão ou não. A inexistência dessa previsão no contrato, claro que, e até mesmo no próprio edital, né, deixando claro que o contrato não vai ter essa cláusula, né, isso, sem dúvida alguma, não atrai as empresas para o certame. Certo? Principalmente no contexto atual de crise do mundo inteiro em relação a essa pandemia, por exemplo. Então, não é uma imposição legal, mas sim uma faculdade concedida à administração de incluir a cláusula de reajustamento de preço em seus ajustes quando julgar necessário para evitar o desequilíbrio financeiro no contrato. Devem estar previstos no contrato o reajustamento dos preços. Sim, os índices de correção. Qual vai ser o percentual? A fórmula, estabelecida em norma legal ou regulamentar da respectiva administração contratante. Calculado o reajustamento devido, adita-se o contrato ou se consignam simplesmente os novos preços com a demonstração dos respectivos cálculos na forma estabelecida no contrato ou na legislação pertinente. Portanto, o reajuste, calculado o reajustamento devido, adita-se o contrato ou se consignam simplesmente os novos preços com a demonstração dos respectivos cálculos na forma estabelecida no contrato ou na legislação pertinente. Devem estar previstos no contrato o reajustamento dos preços, os índices de correção, a fórmula estabelecida em norma legal ou regulamentar da respectiva administração contratante. Revisão contratual é recomposição extraordinária de preços. Já é diferente de reajuste, viu? Não confundir com o reajustamento contratual de preços. É a recomposição extraordinária de preços. A revisão contratual pode ser por interesse da própria administração. Surge quando o interesse público exige a alteração do projeto ou dos processos técnicos de sua execução com aumento dos encargos ajustados. A própria administração diz, olha, o projeto não pode ser mais esse, tem que ser outro, mais sofisticado, que tem mais alguns itens. E aí o preço, claro que vai mudar. Limites de alteração do contrato é facultado à administração nas mesmas condições contratuais, acrescer ou suprimir em até 25%. Nas obras, serviços ou compras. Tem um limite, 25%. Não tem essa história de o céu é o limite, não. Tem um limite de 25%, é o teto.
a crescer até 50% no caso particular de reforma de edifício ou de equipamentos. No caso de reforma de edifício ou de equipamentos, até 50%. Também existe a possibilidade de superveniência de fatos novos em relação à revisão contratual, quando sobrevêm atos de governo, né, ou fatos materiais imprevistos e imprevisíveis pelas partes que dificultam ou agravam o prosseguimento e a conclusão do objeto do contrato por obstáculos intransponíveis em condições normais de trabalho ou por encarecimento extraordinário das obras e serviços a cargo do contratado. Exemplo, esse momento de pandemia. Esse momento de pandemia se enquadra perfeitamente nessa superveniência de fatos novos. É um fato novo, ninguém previa, ninguém esperava que viéssemos ser acometidos por uma pandemia. Né? Então, nessa categoria de atos e fatos ensejadores da revisão do contrato, entram as chamadas teoria da imprevisão. Aí tem a possibilidade de caso fortuito e a possibilidade de força maior. O que é o caso fortuito? Evento decorrente da vontade do homem, que repercute negativamente na execução do contrato, como greve, rebeliões, conturbações sociais, etc. Parte da vontade, mas ao mesmo tempo não era previsto pela administração. Entendem? A força maior é o evento decorrente da força da natureza, que por ausência de qualquer intenção das partes impõe obstáculo à execução regular do contrato. Exemplo, enchentes, inundações, tufões, pandemias. Né? Um exemplo. A pandemia está aí inserida na força maior. Então, fato do príncipe é todo ato legal e imprevisível do poder público que, incidindo indiretamente ou reflexamente no contrato, onera de modo substancial a sua execução ou impõe obrigação insuportável para o contratado. Exemplo, aumento do IPI de produtos cujo fornecimento tenha sido contratado. Por isso que é fato do príncipe. Então, aumento do IPI. Então, o governo entendeu que era necessário aumentar o IPI e isso prejudica o contrato, é preciso enseja a possibilidade de revisão contratual. Fato da administração. É o ato da administração que, incidindo diretamente sobre o contrato, impede sua regular execução, equiparando-se aos efeitos à força maior, nos efeitos à força maior, como por exemplo na interrupção prolongada e motivada de pagamentos devido ao contratado ou à não liberação de área local ou objeto necessário à execução do contrato. Interferências imprevistas, ocorrência de fatos materiais imprevistos, mas existentes ao tempo da celebração do contrato. É a descoberta de obstáculos materiais, naturais ou artificiais depois de iniciada a execução do contrato, embora sua existência seja anterior ao ajuste, mas só revelada com as obras ou serviços em andamento. Então, interferências imprevistas, ocorrência de fatos materiais imprevistos, mas existentes ao tempo da celebração do contrato. Algum tipo de obstáculo, uma construção, né, foi encontrado algo no subterrâneo, né, que não se previa, né? As avaliações e análises não conseguiram detectar. Isso é interferência imprevista. Agora, em relação à execução contratual, executar o contrato é cumpri-lo, né? Cumprir as suas cláusulas segundo a comum intenção das partes no momento de sua celebração. A execução do contrato refere-se à realização de seu objeto, certo? Cumprimento. Os prazos combinados devem ser cumpridos. A perfeição técnica dos trabalhos devem ser realizados. As condições de pagamento devem ser cumpridas e a tudo mais que foi estabelecido no ajuste. Agora, em relação ao recebimento do objeto do contrato, constitui a etapa final da execução de todo o ajuste administrativo para a liberação do contrato. Né? É a obra que terminou, é o bem que eu adquiri, é o serviço que finalizou, e esse recebimento pode ser provisório ou definitivo, certo? Quando é um recebimento provisório, por exemplo, em face de obras e serviços, o recebimento mediante termo circunstanciado assinado pelas partes até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Ainda não é recebimento definitivo, cabe devolução aí. Aquisição de equipamentos de grande vulto, recebimento mediante termo circunstanciado. Eu vou testar ainda, eu vou verificar esse equipamento, se ele funciona efetivamente. Compra ou locação de equipamentos, recebimento mediante recibo para verificação da conformidade do material com a especificação.
certo? Então, por isso que é um recebimento provisório. Regra geral, os testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correm, né, correm por conta do contratado. Então, é o contratado, não é a contratante, não é o poder público. A exceção deve estar prevista no edital. O edital deve prever essa exceção. Agora, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de gêneros perecíveis e alimentação preparada. Eu não posso receber e ficar com aquele bem ali. Eu tenho que já dar vazão, já entregar ao destinatário final. O fornecimento de quentinhas, por exemplo, no restaurante universitário. Serviços profissionais, obras e serviços de valor até R$ 80.000, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Nestes casos, o recebimento será feito mediante recibo. Tudo tem que estar assinado presencialmente ou eletronicamente. Agora, em relação ao recebimento definitivo, é o que a administração faz em caráter permanente. Permanente, pessoal, permanente. Tá certo? Incorporando o objeto ao seu patrimônio, considerando o contrato regularmente executado pelo contratado. Então, o provisório eu ainda vou verificar, certo? O definitivo eu já verifiquei. Está tudo certo. Significa que está tudo regular. Então, obra ou serviço por meio de termo circunstanciado de vistoria, vou realizar uma vistoria, após comprovação de adequação do objeto aos termos contratuais. O prazo para a vistoria ser realizada não poderá ser superior a 90 dias, salvo casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital, o caso da pandemia, por exemplo. Né? Comprolocação de equipamentos, recebimento mediante recibo, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Estou recebendo, eu vou fiscalizar, vou realizar uma vistoria. Ali é o momento de recusar e de indicar se há algum defeito, algum vício. Certo? Omissão da administração inerte após decorridos os prazos necessários, presume-se sua aceitação. Responsabilidade. O recebimento provisório definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução da obra. O recebimento provisório definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra. Então, veja, isso é só uma formalidade. Isso não significa que eu não vou ter mais nenhuma possibilidade, enquanto administração pública, de reclamar qualquer dano, qualquer vício que existe na obra e que apareça posteriormente. Rejeição, né? Rejeição do objeto do contrato. A administração deverá rejeitar, no todo ou em parte, a obra ou serviço ou fornecimento que estiver em desacordo com o contrato, pois está implícita em todo ajuste administrativo a perfeição do objeto contratado. Então, isso tem que ser verificado na vistoria. Essa rejeição só poderá ocorrer antes do recebimento definitivo. Não é? Rescisão do contrato, quebra contratual, é uma das formas de extinção do contrato. É uma quebra contratual, é forma excepcional por importar prematura cessação do ajuste em meio de sua execução. A lei, ao cuidar da inexecução do contrato, relacionou as situações fáticas que podem ser já a rescisão do ajuste, apontou 3 modalidades de rescisão e indicou as consequências da rescisão unilateral pela administração. Quais são essas situações fáticas na realidade? Motivos para a quebra desse contrato, para rescisão contratual: não cumprimento de cláusulas contratuais. Isso aí é meio que óbvio, né? Cumprimento irregular: cumpriu de forma equivocada, de forma errônea, não cumpriu corretamente. Lentidão no cumprimento: não está praticando e não está cumprindo, na verdade, os prazos estipulados no cronograma. Atraso injustificado: não tem nenhum tipo de justificativa, nem de força maior, nem caso fortuito. Tá ok? Paralisação: parou a obra, por quê? Subcontratação, fusão, cisão, incorporação não admitidas no edital e no contrato. O cara fez uma subcontratação, juntou com empresas, se separou ou incorporou, e isso não estava previsto no contrato.
seja a possibilidade de rescisão, desatendimento das determinações da fiscalização. A fiscalização vai lá, verifica que não está sendo feito corretamente, adverte, e ele não entra na linha, no eixo, né? Aí pode ensejar sim a rescisão. Cometimento reiterado de faltas, decretação de falência ou insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado, alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, interesse público na rescisão. Suspensão por ordem da administração de mais 120 dias. Né? Atraso pela administração aos pagamentos devidos, mais de 90 dias. Omissão de providência a cargo da administração, liberação, caso fortuito ou de força maior impeditivo da execução do contrato. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Aquilo que eu falei para vocês, tudo bem, configurei aquela situação fática, mas eu preciso deixar claro no processo administrativo, eletrônica ou fisicamente, por quê? Quais são os motivos? O que me levou a esse tipo de atitude de rescisão contratual? Né? Modalidades de rescisão. Rescisão pode ocorrer por diversas formas. Rescisão administrativa, ato unilateral da administração. A administração não quer mais, independentemente de decisão judicial. Não é discricionária, mas vinculada aos motivos que a norma legal ou o contrato consignam como ensejadores desse excepcional distrato. Rescisão administrativa, ato unilateral da administração, independente de decisão judicial. Não é discricionária, mas vinculada aos motivos que a norma legal ou o contrato consignam como ensejadores desse excepcional distrato. O ato rescisório pode ser, o ato de quebra pode ser expresso em decreto ou despacho, deve descrever o estado em que se encontrava a obra, o serviço ou fornecimento e indicar os motivos e disposições normativas ou contratuais que embasaram a rescisão, para evidenciar a legitimidade e fixar-se a indenização, se devida. Todo ato administrativo ele deve ser motivado, isso tem que estar claro, certo? Então, ainda sobre a rescisão, é a decretada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário decretou em ação própria, através de provocação, mediante uma ação adequada, ação ordinária de rescisão, obrigatória para o contrato, para o contratado e excepcional para a administração, que poderá usar a rescisão administrativa. Obrigatória para o contratado quer rescindir, mas a administração não quer, o contratado vai ingressar em juízo, certo? E não é obrigatório para a administração pública em face do interesse público quando configurado. Então, a ação de rescisão de contrato admite pedidos cumulados de indenização, de retenção, de compensação e demais efeitos decorrentes das relações contratuais em discussão, processando-se sempre no juízo privativo da administração interessada. Portanto, eu vou alegar tudo que eu perdi, tudo que me foi cerceado, todo prejuízo enquanto contratado, nessa ação de rescisão. Eu posso relatar isso. Então, existe a possibilidade de ação popular. A ação popular é também cabível para invalidação de contrato firmado com a administração. É movida por qualquer um de nós, certo? É um instrumento previsto na Constituição Federal, desde que ilegal e lesivo de seu patrimônio, conforme dispõe a Constituição da República. A ação popular é também cabível para invalidação de contrato firmado com a administração pública, desde que ilegal e lesivo de seu patrimônio, conforme dispõe a Constituição da República. Essa invalidação importa a extinção do contrato com todos os consectários da anulação, do ajuste e da condenação judicial, nos termos em que for acolhido o pedido inicial do autor popular. Rescisão também poderá ser consensual, amigável, a que se realiza por mútuo acordo das partes, convencionando-se a extinção do contrato e o acerto dos direitos dos distratantes. Isso tem que estar motivado também, viu? O administrador tem que explicar muito claramente isso, porque isso é auditado pelos órgãos de controle interno e externo. Como todo distrato, deve ser feito pela mesma forma utilizada no contrato, através de escritura pública, termo administrativo ou qualquer outro escrito correspondente ao ajuste original.
Então, a rescisão amigável é essencial que na rescisão, nesse tipo de rescisão, se observem as exigências legais e regulamentares que se configurou, né, para a contratação. Isto é, se o contrato dependeu de autorização legislativa ou de ordem superior para a rescisão amigável, será necessária idêntica autorização, princípio da simetria, ou ordem, para que as partes se componham e firmem o distrato nos limites da permissão legal hierárquica. Eu fiz por lei, mas não quero agora distratar por lei. O princípio da simetria tem que ser aplicado. Modalidade de rescisão. Rescisão de pleno direito ainda, independentemente da manifestação de vontade de qualquer das partes, diante da só ocorrência do fato extintivo do contrato previsto em lei, no regulamento ou no próprio texto do ajuste, tais como o falecimento do contratado, a dissolução da sociedade, a falência da empresa, o perecimento do objeto contratado e demais eventos de efeitos semelhantes. Não há necessidade de termo de rescisão, nem decretação judicial, sendo meramente declaratório. O essencial é que se comprove documentalmente o fato ou o ato extintivo do contrato. Isso tem que ficar claro para ficar comprovada a motivação, tá certo? Consequências dessa rescisão: assunção do objeto contratado, apossamento, certo? A obra nem terminou, vou ter que assumir. Continuidade da execução, tem que buscar uma forma de continuidade. Ocupação, intervenção na execução do contrato antes da rescisão, execução da garantia contratual, indenização das perdas e danos da administração, retenção de créditos, ou seja, de valores ainda a serem pagos, tá ok? A possibilidade de penalização, né, de sanções, o descumprimento de cláusulas contratuais, bem como as ações ou omissões que venham a trazer prejuízo ao erário público ou a prática de atos em desacordo com os preceitos da lei, estão sujeitos a sanções sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. Portanto, certo, o não cumprimento pode ensejar penalizações. Essas penalizações estão estabelecidas no contrato, estão estabelecidas na lei. As sanções são aplicáveis tanto ao contratado quanto ao servidor público, mesmo que exerça transitoriamente ou sem remuneração cargo, função ou emprego público, artigo 84. Contratado, né, a administração pública, sem a necessidade de intervenção de qualquer outro, poderá aplicar penalidade à outra parte, o particular. Esse poder não é deferido em contratos regidos pelo direito privado, mas somente as contratações regidas pelo direito público em geral, né? Pelo direito cogente, o direito público que tem esse viés coletivo, focado no interesse público, tá ok? Em razão do poder de autoexecutoriedade administrativa, a própria administração escolhe, valora e executa a penalidade contratual cabível contra o contratado inadimplente. Então, estabelece a pena, julga essa possibilidade ou não de aplicação dessa pena, tá ok? Podem ser penas de advertência, né, comunicação por escrito da falta cometida pelo contratado e o termo de sua aplicação. Pode ser multa, sanção pecuniária, que será descontada da garantia ofertada, quando existente. Não havendo garantia ou sendo superior ao seu valor, poderá a administração cobrá-la judicialmente. Ela deve ser fixada no instrumento convocatório. E rescisão unilateral do contrato opera-se mediante, na verdade, opera-se diante das faltas contratuais, como sanção pela inadimplência ou fato superveniente desabonador da idoneidade do contratado, que afete ou possa afetar a execução do ajuste, autorizando a administração a utilizar garantias e a reter os créditos do inadimplemento para pagar-se dos prejuízos decorrentes da inexecução do ajuste. Então, rescisão unilateral do contrato. Opera-se dessa forma nesses casos. Tá ok? Agora, a suspensão provisória ou temporária é a penalidade que importa a proibição de o contratado participar da licitação ou devia ser contratado por prazo não superior a 2 anos. Depende de regular processo de apuração da responsabilidade administrativa pela inexecução contratual e fica restrita ao âmbito do órgão contratante. Restringe-se ao órgão que a decretou. Então, só vai ficar bloqueada a licitação naquele órgão. Exemplo, uma Secretaria de Estado. Pode ser aplicado conjuntamente com a advertência, em conjunto com a advertência e a multa, tá certo? Há também a declaração de inidoneidade, é estendida a todos os órgãos ou entidades da administração que a impôs.
né, é imposta aos contrários, é imposta, ao contrário dos demais, pelos ministros de Estado, secretários estaduais ou municipais, ou como dispuser a lei local. A reabilitação pode ser deferida passados 2 anos da imposição da sanção desde que cessado o motivo de sua imposição, como, por exemplo, com a modificação da equipe técnica do contratado. Ele demonstra, na verdade, que mudou a sua conduta, a sua forma de agir, sua forma de cumprir os contratos, enfim. Dentre as sanções, as mais gravosas são suspensão provisória e declaração de idoneidade. Prejudica todo o processo licitatório posterior que ela venha a querer se habilitar. Todas, porém, dependem de regular processo administrativo, assegurando a ampla defesa e o contraditório. Está lá no artigo 87, parágrafo 2º, porque tem muita gente que acha que o processo licitatório é fácil, é simples, todo mundo pode fazer, que é má vontade da administração. Nem sempre. Porque tem todos esses prazos, demora, a legislação impõe mesmo uma demora, certo? Em virtude dos prazos legais que precisam ser cumpridos de parte a parte. Então não é tão simples assim, como muitas pessoas falam, porque desconhecem a prática, desconhecem como se faz. Eu admito que tem gestores que precisam ser criticados, mas quando o gestor está correto e seguindo a lei, a gente entende que ele está fazendo sua obrigação, está cumprindo a lei. Às vezes demora, demora em virtude da própria lei, ok? Então, as sanções podem ser impostas tanto a pessoas físicas como jurídicas, não é? Estão impedidos de contratar com a administração pública as empresas ou profissionais que tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados. Então, aquela certidão de inidoneidade vai servir para isso. Agora, em relação ao servidor público, além das sanções civil e criminal, os crimes definidos na lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os autores, quando servidores públicos, à perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Isso é muito sério, principalmente para o servidor público envolvido nesse processo. E geralmente, via de regra, mais de 90%, 99,9% dos casos dessas licitações públicas, tem um funcionário ou vários funcionários públicos envolvidos. Isso precisa ser penalizado, tá certo? E a gente não pode generalizar que todo servidor público é ruim, né? Há sempre aquela maçã podre que pode sim comprometer todo o cesto. Mas antes que comprometa todo o cesto, nós temos que extirpar aquela maçã podre. Em relação ao gerenciamento, é o controle e fiscalização do contrato. É poder devido da administração. A administração tem que fiscalizar o contrato para evitar qualquer tipo de vício, tentar evitar o mais possível algum problema naquela aquisição de um bem ou de um objeto, no serviço ou numa obra, por exemplo, principalmente, né? Então, a gestão versus fiscalização do contrato não se deve confundir gestão com fiscalização do contrato. A gestão é o serviço geral do gerenciamento de todos os contratos. A fiscalização é pontual, eu vou fiscalizar a execução daquele contrato especificamente. Então, gestão do contrato, na gestão, a administração de contratos, cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro, de incidentes relativos a pagamentos, de gestões ligadas à documentação, ao controle dos prazos de vencimento, de prorrogação, etc. É um serviço administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor. Agora, em relação à fiscalização do contrato, ela é exercida necessariamente por um representante da administração, especialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato. Ninguém quer ser fiscal de contrato na administração pública, é muito difícil. Muitas vezes nem há um treinamento para esse tipo de atividade, é muita responsabilidade, porque você fica responsável por aquele contrato, pela execução daquele contrato, e qualquer coisa errada que caia, que aconteça, pode sim repercutir sobre sua vida funcional, tá certo? Na seara administrativa, civil e penal. Com a designação de um servidor, é permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com informações pertinentes a essa atribuição. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento, facultando à entidade interessada o acompanhamento da execução do contrato, lá no artigo 112. Quanto à natureza da fiscalização,
Ela significa acompanhar o desenvolvimento da atividade do particular e anotar todas as ocorrências em registro próprio, determinando, se for necessário, as providências devidas para a regularização. É muita responsabilidade, convenhamos, é muita responsabilidade. Então você tem que anotar todos os incidentes e também todo o processo de normalidade. Tem que deixar claro, registrado, né, em algum lugar, certo? A sua visita, a sua vistoria. Tá certo? As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para tomar decisão. Vou ligar o ventilador que está muito quente. Muito. Portanto, as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para tomada de decisão. Certo? Preposto do contrato, né, local da obra ou serviço, reparação de defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, indenização por danos causados à administração a terceiros. Não se exclui a responsabilidade da administração no que toca à fiscalização ou acompanhamento. Então, o fiscal vai fiscalizar todos esses itens, certo? Todo o acompanhamento deve ser realizado. Funções de quem é gestor do contrato. Eu sou o gestor de determinado contrato, tenho o fiscal do contrato e eu sou o gestor. Eu tenho que planejar, eu tenho que organizar, eu tenho que comandar, eu tenho que coordenar, eu tenho que controlar e eu tenho que fiscalizar. Em relação ao planejamento, significa a prorrogação em tempo hábil, né? Eu preciso acompanhar a obra, ter os relatórios das vistorias em mãos, a abertura de nova licitação antes do vencimento, né? No caso da prestação de serviços, por exemplo, que tem um tempo determinado, então vai vencendo, eu tenho que fazer uma nova licitação para que não tenha interrupção. Por exemplo, contratos de limpeza de determinados órgãos, por exemplo, recebimento do objeto, acompanhamento das retenções e recolhimento de tributos, envio de faturas e medições ao setor competente ao pagamento e publicação dos atos. Né? Na busca por qualidade e produtividade, deve-se estabelecer um modelo básico de processo, dito um processo padrão a ser configurado e adaptado para os processos. Tem que ter uma rotina. É preciso estabelecer esse processo para se ter uma rotina. E aí um fluxograma ajuda bastante nesse processo. Então os contratos devem ser digitalizados, ordenando e organizando de forma cronológica cada documento. Hoje tudo está virtual. Hoje tudo é virtual. O processo é digital, né? O objetivo é permitir uma rápida e perfeita interação com as etapas de cada contrato existente, de forma a que se tenha acesso no computador a todas as informações que estão no papel, como vigência do contrato, forma de pagamento, entre outras facilidades. Manter atualizados os sistemas, mapas, planilhas de informações sobre licitações, permitindo um rigoroso acompanhamento dos processos, de seus prazos, etc., por quem quer que seja. TCE, controle interno e coordenações. Então, vocês que vão participar desse setor de licitação, do setor de contratos de uma gestão pública, precisam organizar tudo nas pastas, nos computadores, para que quando vier uma auditoria dos tribunais de conta, dos controles interno e externo, precisam estar organizados para que estejam acessíveis a esses setores. Né? O comando, em relação ao comando, a área de gestão com uma visão macro, faz o gerenciamento geral. Né? Você tem ali, eu estou gerenciando sua gestão do contrato direto, eu tenho um setor hierarquicamente superior a mim que comanda, que tem uma visão macro. As decisões e providências que ultrapassam a competência do fiscal devem ser solicitadas ao gestor do contrato em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Então, eu como gestor tenho essa visão macro, superior, certo? Tenho que ter essa visão geral, panorâmica. Uma visão de coordenação, cumprir e fazer cumprir as diretrizes e políticas pertinentes, bem como a legislação. Manter contratos, manter contatos estreitos com os demais setores, buscando a otimização e racionalização de procedimentos, com vistas à agilidade e eficiência. Essa é uma função de coordenação. É um trabalho de equipe, é um trabalho de visão sobre o todo também. Tá certo? Agora, nós temos a fiscalização dos contratos pelos tribunais de conta. Tá aí constas, mas é contas, viu, gente? Desculpem pelo erro de digitação. Os contratos submetem-se aos tribunais de contas,
porque devem controlá-los. Está lá no artigo 113, a Constituição Federal de 88 deu competência aos TCS e ao TCU fazer isso, né? Abrangência. Aplicam-se as disposições da lei de licitação aos convênios, aos acordos, a outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração. Então não só são esses contratos específicos de aquisição de bens, certo? De aquisição de serviços, não, mas aos convênios, aos acordos e outros instrumentos parecidos, congêneres, celebrados por órgãos e entidades da administração pública, aí aplicáveis os dispositivos da lei de licitação. Sistema de gerenciamento. O sistema de gerenciamento pode ser em formato colegiado, multidisciplinar, pode ser em formato colegiado, multidisciplinar, pode ser em formato de delegação individual, supervisionada, e também em formato de gestores permanentes por área. Em forma de colegiado multidisciplinar, características positivas: amplo conhecimento da situação atual e objetivos da organização, áreas técnicas da organização, procedimento licitatório e contratos, autoridade para evitar pressões, é composto preferencialmente por grupo rotativo, oferece alta qualidade nas contratações. É muito comum esse modelo colegiado hoje, por exemplo, nas universidades, para evitar esse tipo de coisa, de pressão. E aí você realiza uma rotatividade dos componentes desse colegiado de contratação, para evitar justamente que uma pessoa só comande e aí fique aquela coisa viciada, né? Sempre aquela pessoa, e fica mais fácil de você pressionar. Características negativas: permite surgimento de dependência, possibilidade de formação de ilha dentro da organização. Tem que ter muito cuidado para não formar uma igrejinha ali daquele colegiado multidisciplinar. Delegação individual, características positivas: prioriza servidor com domínio da área técnica. O cara que sabe todo o procedimento licitatório, toda a forma e todos os formatos de contratos, né, todos os problemas que podem acontecer, dispõe de grupos de apoio para auxílio do gestor, possui autoridade para evitar pressões, objetivos claros no momento da delegação, supervisão competente, emissão de relatórios. Delegação individual supervisionada, características negativas: possibilidade de férias, só tem uma pessoa, complicado. Licenças também, ausências também. Por isso que ainda a constituição de uma equipe ainda é mais positiva um pouco, né? Gestores permanentes por área, características positivas: o gestor tem amplo domínio da área técnica, tem autonomia e autoridade na sua esfera, tem formação de substituto para ausências também. Então eu vou formar uma pessoa que possa me substituir. Agora, características negativas: dificuldade de acesso às áreas atinentes, possibilidade de problemas na área legal, burocrática, descomprometimento. Tá certo? Então, finalizamos aqui, pessoal, a parte de contratos, tá certo? A parte de contratos. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, coloquem no chat ou mandem um e-mail para mim, irivaldo.cdsa@gmail.com. Estamos disponíveis. E a partir de segunda eu vou colocar o link da outra parte do questionário, tá certo? Finalizando a nossa segunda nota. E vou divulgar também a data da nossa terceira nota, e semana que vem finalizamos as nossas aulas, tá certo? Então não perca também a aula da semana que vem. Então assista, reassista esse vídeo, anote, tire as dúvidas, aproveite esse momento, esse regime acadêmico extraordinário, tá certo? Vamos fazer isso. Bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima, até semana que vem, se Deus quiser.